A paz do Senhor Jesus Cristo, para você, caro ouvinte, quero compartilhar uma porção da palavra de Deus que está no livro de Isaías, no seu capítulo 40. Nós iremos ler do versículo 28 ao 31. Diz assim a palavra de Deus: Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, eles se cansam, eles se fatigam, e os moços, de tão exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O profeta Isaías, neste texto, ele começa no versículo 28. É óbvio que existem outros versículos anteriores num contexto, porém, tomando como ponto de partida o verso 28, ele chama a atenção, ele orienta, ele mostra àqueles que estão escutando a sua palavra, e ele chama a atenção. A palavra correta é essa. Ele começa: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, ele é eterno, ele é criador. E ele diz: esse eterno Deus, esse criador de todas as coisas, você sabia que ele não se cansa e nem se fatiga? Você sabia que esse eterno Deus, esse criador de todas as coisas, que não se cansa e nem se fatiga, também não pode ser esquadrinhado o seu entendimento por nós? Ele começa mostrando a característica de Deus. Ele é eterno, ele é criador, ele é imutável. Ele começa assim para mostrar que dele, ou seja, de Deus, vem toda a força e poder. E logo depois ele diz que esse eterno Deus, criador de todas as coisas, ele traz força ao cansado. Ele multiplica as forças àqueles que não têm nenhum vigor. E muitas das vezes nós estamos numa situação como essa. Nós estamos cansados. E quando digo cansado, é cansado por vários motivos, por várias circunstâncias. Tem coisas que nos cansam. Não é somente cansaço físico. Às vezes é um cansaço emocional, cansaço espiritual, cansaço psicológico. Enfim, existem várias coisas que nos levam a ficarmos cansados. E esse eterno Deus, esse Criador, é que traz essa força, que ao longo da nossa caminhada, você e eu, nós precisamos de força. E às vezes as circunstâncias, elas são tão difíceis, que você vê que logo depois ele fala: Deus multiplica as forças àqueles que não têm nenhum vigor. Você vê que evolui de cansado para aqueles que não têm nenhum vigor. E tudo isso se enquadra na nossa caminhada nesta terra. Existem momentos que estamos muito cansados, mas existem momentos que nós estamos sem nenhum vigor. O mesmo Deus que traz força ao cansado, ele multiplica as forças àqueles que não têm vigor, nenhum vigor. E isso acontece no curso das nossas vidas. Eu tenho certeza que você, se não aconteceu com você, glórias a Deus por isso, mas você já ouviu, já viu, pessoas que estão extremamente sem esperança, cansadas, desgastadas ao extremo por diversas circunstâncias da sua vida, que você vê que para ela se levantar tem que ter algo transcendental. E esse algo transcendental, sobrenatural,
vem de Deus. É algo que é essa força que ele multiplica para que a pessoa se levante. Quando Deus traz a força alcançada e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor, o objetivo dele é: levante, continue a sua caminhada, continue caminhando. E, caro ouvinte, não se engane. Todos nós, aqueles que buscam a Deus e aqueles que estão distantes dele, todos irão passar por momentos desgastantes em suas vidas. Mas Deus, através da sua palavra, nos motiva, nos orienta, nos exorta e nos diz: olha, eu sou o eterno Deus, eu sou o Criador, eu não me canso, eu não durmo, eu não me fatigo. Vocês não podem me compreender. Eu sou Deus. Eu posso, nesse momento ruim que você está vivendo, de repente é uma doença que está te cansando, de repente essa depressão que não te larga, essa síndrome do pânico, essa falta de esperança, essa luta no seu casamento, é a luta na criação dos seus filhos. Ou seja, não sei o que tem te tornado cansado, mas esse Deus diz: eu posso trazer a força a você. Mas só que você tem que crer em mim. Você tem que buscar a minha presença. Você tem que, para que eu multiplique as suas forças, você que está aí caído, não tem um pingo de força para levantar, você quer que eu multiplique as suas forças e você saia dessa inércia? Você tem que acreditar em mim. Você tem que buscar a minha face. Porque logo abaixo ele diz: os que esperam no Senhor. Que Senhor é este? Criador dos céus e da terra, eterno Deus, aquele que elaborou um plano perfeito para salvar a humanidade através de Jesus Cristo, seu Filho. É esse Senhor, é nesse Senhor que eu tenho que esperar. Eu não tenho que esperar em homens, em imagens de escultura. Eu não tenho que esperar em outra pessoa a não ser no Senhor, Criador dos céus e da terra, eterno Deus, que enviou Jesus para nos salvar. E hoje Jesus está lá, à direita dele. E para você ter acesso ao coração desse Senhor, diz a palavra, você tem que acreditar em Jesus. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles renovam as suas forças. E é interessante que quando a gente está passando por uma luta, por uma dificuldade, a gente fica nessa situação, parece que todas as nossas forças são sugadas e a gente não tem visão para nada. A nossa visão fica totalmente limitada. A gente não tem força sequer para caminhar. A gente muitas das vezes quer ficar escondido diante dos problemas. A gente quer fugir dos problemas. Essa é uma característica do ser humano desde a sua criação, quando ele errou. Primeiro o homem e a primeira mulher erraram. A primeira coisa que eles fizeram foi fugir da presença de Deus. E nós, muitas das vezes, queremos fugir, queremos nos alienar, achando que dessa forma a gente vai resolver o problema, fugindo dele. Mas Deus diz o seguinte, que aqueles que esperam nele, ele vai renovar as forças. E ele faz uma comparação interessante aqui, o profeta Isaías, que ele usa a figura da águia. Por que a águia? A águia é uma ave de rapina, nós sabemos disso. Ela tem uma característica única. Quando chega determinada fase da sua vida, ela começa ela mesma a tirar as penas do seu próprio corpo. Por quê? Está chegando o período de renovação da águia. A águia bate com seu bico na rocha até quebrar. Por quê? Porque depois disso, depois que quebrar o bico, nesse processo doloroso de renovação, virá um bico novo. A águia, ela consegue dar voos altos, numa altitude, sabe, inexplicável até para alguns, como pode uma águia chegar a uma altura tão grande. Ela faz voos altos. E ela tem uma visão que é interessante, que é uma visão que é longa, ela consegue enxergar, mas muito distante da sua posição original, inicial.
O que isso traz de ensinamento para nós? Por que o profeta Isaías, usado por Deus, trouxe a figura da águia? Para dizer a você que Deus vai renovar as suas forças. As penas que a águia tira é tudo aquilo que te cansa, é tudo aquilo que te deixa nervoso, sem esperança. É essa renovação que Deus vai fazer, retirando as penas, tudo aquilo que te atrapalha. Deus vai fazer com que você quebre o bico, para que você entenda que você ali, retirando esta casca, retirando este bico que já foi útil um dia, mas no momento está te atrapalhando, vai vir coisa nova, um bico novo virá. Esse é o processo de renovação. E Deus também nos ensina para termos o quê? A visão da águia. Quando você entende que ela enxerga lá na frente, isso se chama fé. Quando você enxerga aquilo que para muitos é impossível ocorrer, e às vezes até você mesmo acha que é impossível de ocorrer em sua vida, a cura, a libertação, vitória na família, vitória na profissão, na escola, enfim. Quando você olha lá para frente com a visão de águia dizendo, esse caminho é longo, mas eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu vou chegar, porque quem me dá essa visão, ele me garante que ele vai trazer força para mim, é ele que vai multiplicar a força, é ele que vai renovar a minha força para que eu continue caminhando. Então a fé faz você enxergar lá na frente. Não olha como uma visão de galinha que enxerga ali um palminho do seu bico. A visão tem que ser de águia, é a visão de esperança, é a visão que lá na frente tudo que está ruim agora vai melhorar. E isso não é palavra de otimismo, positivismo, palavra de autoajuda, não. A palavra de Deus não é uma palavra de autoajuda. A palavra de Deus é uma palavra verdadeira, é uma palavra que confronta, é uma palavra que nos coloca numa situação de que nós somos dependentes dele. E é por isso que nós meditamos dia após dia em sua palavra, porque nós não somos nada. A gente depende dele e ele nos faz vencedor. Isso não é palavra de autoajuda, caro ouvinte. E esse Senhor diz, os que esperam em mim renovam as suas forças. Vão ter as mesmas características da águia. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sabemos que neste mundo nós passaríamos por vários momentos muito distintos. Mas o Senhor prometeu que em todos eles, Ele estaria conosco. Mas eu quero convidar a você neste momento, que nunca entregou a sua vida a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, fizesse uma oração comigo neste momento. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Reconheço que só o Senhor pode me conceder a salvação. Não existe caminho diferente do Senhor. Abençoe a minha vida, abençoe a minha família e nos faça enxergar como águia e entender os seus desígnios para a minha vida. Eu oro no seu santo nome, Jesus. Amém. Que Deus abençoe, caro ouvinte, a sua vida, a sua casa, os seus sonhos e que Ele abençoe o nosso Brasil. Amém.